E aí, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou mostrar como as coisas do seu cotidiano, as coisas da sua vida, como coisas de interesses das pessoas e também muitas, mas muitas dúvidas são formas legítimas, ou seja, formas muito eficazes de evangelização. Vou mostrar tudo nesse vídeo. E antes de começar a falar sobre esse tema tão importante, como é que você consegue iniciar uma conversa sobre Cristo, faz o seguinte, deixa o seu like aqui e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque todas as semanas eu tenho deixado vídeos aqui que são eficientes, eficazes, para você que quer aprender mais das Escrituras, mais da Bíblia, para você que quer desenvolver muito mais o seu conhecimento sobre as coisas de Deus. Então faz um favor para você mesmo, para o seu ministério, para o seu conhecimento, para o seu relacionamento com Deus. E se inscreva se ainda não é inscrito e deixa esse like aqui. Claro, faça seus comentários, coloque suas dúvidas aqui, que vão ser muito enriquecedoras e muito bem-vindas. Eu sou o Carlos Araújo e eu sou especialista em teologia, em história e em filosofia e estou disponibilizando esse conhecimento aqui ao longo de 20 anos também de ministério para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para abençoar você que está aqui comigo. Então, divulga esse trabalho também para outras pessoas e sem delongas, vamos lá, porque você, eu, todos nós queremos saber quais são essas formas, Carlos. Eu quero te trazer 3 formas de começar uma conversa eficaz sobre Jesus. Sobre Jesus, a evangelização. Todo mundo tem dificuldade de fazer isso. E a primeira forma é o seguinte, eu coloquei aqui, falando sobre coisas da vida. Exatamente isso. O que eu quero dizer com isso? Falando sobre coisas da vida. Literalmente é você trocar uma ideia com pessoas sobre situações corriqueiras. O que é isso, cara? Situações corriqueiras. Situações do seu cotidiano, situações que acontecem no seu dia a dia, situações que que faz parte da sua vivência. Jesus diz para nós irmos e pregarmos o evangelho. A expressão em grego significa enquanto vocês estão indo, ou seja, enquanto vocês estão fazendo as coisas que vocês fazem, enquanto vocês estão existindo. Não é para você deixar de existir, para você pregar o evangelho, é na sua existência, é na sua vivência, no seu cotidiano. Então a primeira coisa é falando sobre coisas da vida. Por exemplo, quando você olha para a Bíblia, é o caso da mulher samaritana. Lembra dessa situação da mulher samaritana? Está lá em João capítulo 4, versículos 5 e 7. É a parte da passagem mais específica. João capítulo 4, versículos 5 até o 7 fala assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Aí o 6 diz: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, olha lá, tudo aqui, tudo dentro da normalidade, situação corriqueira da vida, certo? Aí ele fala, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, que não tinha tratamento de água e esgoto naquela época, não, minha gente, né? Água canalizada, as pessoas dependiam de poço. Então, situação da vida. Isto se deu por volta do meio-dia. Olha que detalhe mais do dia a dia, né? Quando é que aconteceu? Eu me lembro, foi mais ou menos, veja, foi mais ou menos por volta era dia tal, foi mais ou menos por volta de 12 horas do dia. Foi mais ou menos por esse horário. Repare que situação mais, né, muito cotidiano. Aí o 7 vem e fala, nisso veio a mulher samaritana tirar água do poço, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Olha como inicia a conversa. É claro que é o próprio Jesus aqui, a gente está pensando em falar sobre Jesus, mas Jesus está mostrando como falar sobre ele. Situação corriqueira, Jesus estava com sede, pediu água para uma mulher. Tudo bem que o contexto é todo esquisito ali, os samaritanos, os judeus não trocavam uma ideia legal, o povo era meio estranho ali, uma confusão desgramada, é exatamente como é a tua família, os teus parentes, né, assim também. Então a situação do dia a dia, lá no teu serviço, né, as pessoas são meio encrenqueiras também, tem aquele patrão que, Deus me livre, não é isso? Então, situação do dia a dia. Eu lembro que teve um ano que o estado de São Paulo passou por uma seca, horrorosa. Não sei se você é de São Paulo, você deve lembrar, não faz muitos anos aí. E chegamos a precisar a usar água do volume morto da nossa principal represa. A gente precisou, que é aquela água lá no fundo que ninguém usa quando está quase seca. Poderia acontecer literalmente uma catástrofe aqui em São Paulo. Né? E aí numa conversa com um grupo de amigos sobre as preocupações
que nós tínhamos por conta dessa situação, por conta da falta d'água, como seria terrível ficar com sede, né? Todos concordaram, eu comecei a citar isso. Meu, que coisa terrível, né? Imagina a gente ficar sem água, imagina, além da questão econômica, imagina ficar com sede, deve ser algo terrível. Todo mundo concordou, então eu dei um checkmate na situação e disse, mas tem sede pior do que a sede física, que é a sede das coisas que nós não podemos tocar, não podemos encontrar aqui nessa terra. Sabia disso? E aí todo mundo ficou meio me olhando assim com a cara. E aí eu falei que para esse tipo de sede, imagina sede da alma, sede de coisas que você não consegue alcançar aqui, faz isso, faz aquilo outro, e você não consegue alcançar, ficou todo mundo me olhando meio com aquela cara de, nossa, onde é que ele quer chegar, né? E aí eu disse para eles que Jesus, inclusive, havia falado sobre isso, e que ele tinha uma água que era capaz de saciar esse tipo de sede. Imagina que situação interessante. Jesus coloca uma água que pode saciar. E é óbvio que todo mundo tem um pouco disso, né? Essa sede de coisas que não estão aqui, né? E eu falei que só Jesus poderia saciar. Iniciei ali um diálogo com aquelas pessoas, né, que puderam ouvir naquele momento, em outros momentos também, um pouco sobre Jesus Cristo. Então você pode iniciar literalmente uma conversa de forma eficiente falando sobre as coisas da vida, meu amigo. Basta você usar o cérebro um pouquinho, né, meu filho? Jesus te deu mente. Então, como disse o reverendo John Stott, um grande pensador cristão já falecido, escreveu um livro chamado Crer é Também Pensar. Então pensa aí, quais são as situações hoje que acontecem na tua vida, na vida de pessoas próximas, que você pode usar para iniciar uma conversa sobre Jesus, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode iniciar uma conversa sobre Jesus também a partir de temas de interesse da outra pessoa. A outra pessoa pode, de repente, ter interesses variados. Quais são os interesses das pessoas que convivem com você, que você convive, que você se relaciona, né? Lembre-se, tem lá em Atos dos Apóstolos, né, como Paulo, em Atenas, ele chegou e falou com os atenienses, com os religiosos atenienses. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 21, fala o seguinte, ó: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir das últimas novidades. Você entende o negócio desse? O povo era uma fofoqueiro, rapaz. O povo era eles eram fofoqueiros de religião, eles eram fofoqueiros de novidades, de ideias, de filosofias, de conceitos, de ideologias. Então, Paulo simplesmente se aproveita disso. Ele primeiro fica indignado com a idolatria do povo, depois ele vai lá e aproveita temas de importância. O povo era curioso para novas religiões. É tanto que eles vão confundir no contexto dessa passagem, eles vão confundir Paulo, eles vão achar que Paulo está pregando dois deuses diferentes. Um deles é Jesus e outro é Anastasia, né? Que é o termo grego para ressurreição. Ressurreição, que ele está falando da ressurreição de Jesus. Então eles acharam que Jesus era um deus e Anastasia era a mulher de Jesus. Olha a confusão que os caras fizeram. Mas ele aproveitou isso. As coisas da vida, as coisas corriqueiras, as coisas que acontecem no dia a dia, as coisas que a pessoa tem interesse também. Então, esse segundo ponto, quais são as coisas de interesse de alguém que você está evangelizando? Uma vez eu estava no ônibus. Olha que essa situação, essa história, quando eu conto ela, as pessoas ficam assim me olhando, porque foi de uma ousadia, e é claro que dado pelo Espírito Santo, né? E é óbvio que você tem que orar e pedir para Deus também te dar a ousadia de migrar os temas que a pessoa tem interesse. Porque uma vez eu estava no ônibus e uma mulher, ela estava lendo um livro de romance para senhoras. Não sei se você já viu essa... Tem uma linha de livros, normalmente são livros de brochura, assim, um pouquinho grossos, romances mesmo, né? Cheio de histórias variadas, né? Umas histórias... E eu tinha lido alguma coisa a respeito, né? Um tempo antes disso, eu tinha lido sobre os problemas que esses tipos de romances eles podem fazer na vida de uma pessoa, de uma mulher que já tinha um relacionamento, mulheres casadas, né? E o Espírito Santo, naquele momento, queria que eu falasse de Jesus para aquela mulher, que eu evangelizasse ela. Então, eu pensei, faca e o queijo na mão. Comecei linkando, falando sobre o livro que ela estava lendo, e a partir disso, eu falei que eu havia lido um tempo antes um artigo, disse a situação, né? Eu falei sobre os problemas que o artigo fala. Eu perguntei para ela o que a senhora acha disso.
né? Claro que foi elegante, tá, gente? Que livro é esse? Perguntei isso sobre o livro. Que livro que você tá lendo aí e tal? Me desculpa perguntar, mas... é romance, você tá gostando? Tô gostando. Gostando muito, tal. Que interessante. Eu também, né, gosto de ler e tal. Mas essa história, que você tá achando da história? Me aprofundei. E aí depois eu falei sobre o que eu havia lido sobre aquele tipo de literatura. Perguntei para ela a opinião dela. Ela me deu a opinião dela. Então eu migrei a conversa sobre o livro dela para o livro que eu mais gosto de ler. Eu havia falado que eu gostava de ler, e eu falei, o livro que eu mais gosto de ler, a senhora sabe qual é? Não. Se ela acha que é qual? Aí ela falou, não sei, futebol e tal. Eu falei, gosto de livros de esporte, sim, mas, acho que com camisa de time, não sei, mas o que eu mais gosto de ler é a Bíblia. E aí, sabe, a senhora sabe por quê? Ela ficou meio assim, não sabia muito, né? Aí eu falei, porque ela revela a pessoa de Jesus. Tanto o Antigo Testamento fala que viria alguém maravilhoso, o Novo Testamento fala desse alguém maravilhoso que veio. Esse alguém é Jesus, e Jesus, minha senhora, é a pessoa mais extraordinária que eu já conheci na minha vida. E ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida. E ela ficou me olhando com aquela cara assim, tal. E ali eu iniciei uma conversa, um diálogo com aquela mulher, e eu pude falar de Jesus, como o Espírito Santo havia me ordenado. Então, a segunda forma é a partir de temas. Você pode iniciar uma conversa sobre Jesus Cristo a partir de temas que sejam de interesse da outra pessoa. Você entende? E isso é eficaz, gente, porque você está falando do interesse da outra pessoa. E agora a terceira e última maneira que você pode utilizar, eu particularmente acho essa maneira como uma maneira mais eficiente. Eu acho essa maneira como uma maneira mais eficaz de verdade, gente, que é fazendo boas perguntas. Meu Deus do céu. Tu não pode subestimar a importância de perguntas excepcionais. Você não pode subestimar a importância de perguntas excelentes. Perguntas excelentes produzem resultados excelentes de verdade. Quer ver? Eu vou te mostrar na Bíblia aqui, ó. Ainda em Atos, agora no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 30, vai estar escrito o seguinte. Você deve conhecer essa passagem, fala assim, ó. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Olha aí. A situação é basicamente um milagre que o Espírito Santo coloca o Filipe, que era evangelista, né, lá na faixa de Gaza, e aí ele tá passando ali o eunuco, lá da Etiópia, e ele tá se matando para tentar ler o Antigo Testamento dos judeus, ele não tá entendendo nada, e aí quando o Espírito Santo coloca Filipe diante dele, Filipe corre, percebe que ele tá lendo e pergunta, peraí, só um instante, desculpa atrapalhar, poxa, mas você tá entendendo o que você tá lendo? E ele não estava entendendo. É a pergunta ideal, você entende? É a pergunta ideal, é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta perfeita. Ele faz a pergunta, uma boa pergunta. E o que acontece? Né? Aí você vai ter um desenrolar da passagem, mas olha só o versículo 31, ele fala, e ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Oh, meu Deus do céu! Uma pergunta que destravou as portas da evangelização completamente, gente. Completamente, algo assim assustador até. Uma boa pergunta pode iniciar um diálogo sobre Jesus e que pode ter resultados, ter os melhores possíveis. Recentemente, eu estou evangelizando um jovem e em determinado momento, após eu citar João 14,6, né? Lembre-se lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Olha eu citando João 3,16. João 14,6 mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala isso, né? Você lembra? E aí eu perguntei para esse jovem que estou evangelizando, citei João 14,6. Eu pergunto assim para ele: você não é rico, mas você tem tudo que uma pessoa da sua idade necessita, precisa para viver e se sentir completo na sua vida, correto? Ele respondeu sim. Aí eu falei pra ele, faz o seguinte, responde pra você mesmo. Você realmente se sente completo e com a vida que você tem? Você acha que a tua vida ela é completa o suficiente pra fazer sentido? Sentido mesmo? E eu falei pra ele, não precisa responder pra mim, isso é pra você pensar. E aí semana passada, ele me mandou uma mensagem perguntando se ele pode ir na igreja. Gente, eu não convidei ele pra ir na igreja. Tô falando de Jesus. Eu não falei, mano, vamos lá na igreja, tal. Não convidei. Eu fiz uma pergunta para ele pensar, nem para me dar a resposta, e a pergunta que eu fiz, ele ficou pensando, e a resposta dele
vem em formato de um autoconvite para vir num culto. E ele vai vir um culto aqui na minha denominação, né? E aí eu vou ampliar aí o processo de evangelização, que agora estamos já em uma outra fase. Você consegue perceber? Você consegue perceber a importância de perguntas? Então, meu querido, nesse vídeo eu te mostrei 3 formas de começar, de como é que você pode começar uma conversa sobre Jesus, que é o que Deus te chamou, me chamou para fazer. Então, primeiro, falando, as 3 formas, falando sobre coisas da vida. Use coisas da vida, situações da tua vida, da vida dos outros, do que está acontecendo no teu país. A partir de temas de interesse também da outra pessoa. Então, veja exatamente o que interessa a pessoa. É muito bom ter uma frase do Charles Spurgeon que ele fala que até cães e gatos gostam de quem gostam deles. E quando você demonstra interesse por algo que a pessoa gosta, a pessoa entende que você gosta dela. Isso vai abrir uma porta para você poder migrar aquilo para falar de Jesus. E aí eu acho que o campeão, para mim, pelo menos, é o que mais funciona para iniciar um diálogo. Faça boas perguntas, preste atenção, peça para Deus te ajudar, é claro, nesse processo todo. A evangelização não é uma coisa que você faz por sua inteligência, por sua capacidade, mas é guiado pelo Espírito Santo, é claro, né, com o coração aberto, sabendo que o resultado é de Deus, mas você tem que fazer isso. Então, se você tem que fazer, como é que você pode iniciar da melhor forma possível? Eu te entreguei um material maravilhoso. Então, se você gostou desse material, achou útil, quer que isso aconteça na sua vida também, curte aqui, compartilha com outras pessoas esse canal, o que eu estou fazendo aqui, certo? E fique aqui acompanhando, atento, porque toda semana vai ter vídeo novo para te ajudar a melhorar a tua compreensão das Escrituras e também aplicar essas Escrituras na tua vida. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fique na paz.